Hoje, exploraremos os livros proibidos e malditos da história. Obras que desafiaram o medo, a fé e o poder. Livros que prometeram sabedoria, mas deixaram rastros de silêncio, fogueiras e loucura por onde passaram. Dizem que alguns foram escritos por homens, e outros ditados por algo que não era humano. Seja como for, todos compartilham o mesmo destino. Foram banidos, escondidos, amaldiçoados, e ainda assim sobrevivem nas sombras da curiosidade humana. Há séculos, reis, papas e inquisidores tentaram apagá-los, mas cada vez que um deles era queimado, outro renascia nas mãos de quem ousava perguntar: e se for verdade? Esses livros não apenas contam histórias, eles testam a própria fronteira do que é permitido saber. Entre suas páginas dormem rituais, nomes impronunciáveis e segredos que prometem poder, mas cobram um preço. Hoje, abriremos 10 deles. 10 livros que desafiaram o esquecimento. 10 obras que fizeram a humanidade se perguntar se todo conhecimento, de fato, deveria ser revelado. Primeiro, o Necronomicon. Poucos nomes despertam tanto fascínio e terror quanto o do Necronomicon, chamado de O Livro dos Mortos. Ele teria sido escrito por Abdul al-Hazred, um poeta árabe enlouquecido que viveu no século VIII. Dizem que o manuscrito foi composto após anos de isolamento em um deserto sem nome, onde o autor afirmava ter conversado com entidades antigas, seres que existiam antes do próprio mundo. O texto fala sobre os deuses exteriores, forças cósmicas que dormem nas bordas da realidade. Ensina palavras e rituais capazes de abrir portais para dimensões onde o tempo e a sanidade não têm sentido. O Necronomicon teria circulado secretamente entre alquimistas e monges, traduzido e ocultado por ordens secretas. Muitos juravam que apenas ler alguns trechos já era suficiente para enlouquecer. Séculos depois, H.P. Lovecraft transformaria o nome em lenda, mas o mito cresceu além dele. Bibliotecas antigas afirmam ter tido cópias reais. A Universidade de Harvard, a Biblioteca Nacional da França, o Vaticano, todos negam, mas todos têm rumores. Afinal, talvez a maior maldição do Necronomicon não seja o que está escrito nele, mas o que ele desperta em quem o busca. Segundo, o Picatrix. O Picatrix é uma das obras mais enigmáticas da Idade Média. Originalmente chamado de Gayat al-Hakam, a Meta do Sábio, foi escrito em árabe por volta do século XI e mais tarde traduzido para o latim sob ordens de reis que buscavam compreender o cosmos através da magia. Mas o Picatrix não é apenas um manual de astrologia. É um tratado de magia astrológica, alquimia e invocação. Seus capítulos ensinam como alinhar planetas, invocar inteligências celestes e canalizar forças cósmicas para alterar o destino. No entanto, junto da ciência dos astros, o livro carrega instruções obscuras, sacrifícios, fumigações e preces em línguas extintas. Dizem que seus encantamentos foram usados por nobres e magos da corte para conquistar poder e influência. Outros afirmam que o livro foi banido pela igreja por ser demasiado eficaz. Durante séculos, o Picatrix circulou entre círculos fechados, reescrito e cifrado por estudiosos que temiam ser perseguidos. Mesmo hoje, seu conteúdo continua sendo estudado, não como superstição, mas como uma janela para o modo como o homem medieval tentava unir ciência e magia, fé e razão. Talvez por isso ele seja tão perigoso, porque de certa forma, ele funciona. Terceiro, o Livro de Abramelin. Escrito por volta do século XV, o Livro de Abramelin é apresentado como o relato de Abraham von Worms, um judeu alemão que viajou até o Egito em busca de um mago chamado Abramelin. O encontro entre os dois teria resultado em uma revelação, um sistema de magia que permitiria o contato direto com o anjo guardião, uma espécie de espelho divino da alma, e o domínio sobre legiões de espíritos. Mas o caminho proposto pelo livro não é simples. O praticante deve passar por um ritual que dura 18 meses, em completo isolamento, jejum e pureza. Ao final, se sobreviver, conhecerá seu anjo e comandará os demônios. Essa promessa, de união com o divino e domínio sobre o infernal, fez do Livro de Abramelin um objeto de fascínio para ocultistas como Aleister Crowley, que tentou realizar o ritual e falhou.
alegando ter libertado forças que o perseguiram por toda a vida. A obra foi proibida em diversas bibliotecas religiosas e considerada perigosa até por magos experientes. Não porque ensina a fazer o mal, mas porque ensina a tocar o limite entre o céu e o abismo. Ler Abramelin é como encarar um espelho antigo. Você não sabe se verá a si mesmo, ou algo que sempre esteve à sua sombra. Quarto, o Maleus Maleficarum. Em 1486, dois inquisidores alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, publicaram uma obra que mudaria o rumo da história europeia. O Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. O título já anunciava o propósito: esmagar a heresia, extirpar a feitiçaria e legitimar a perseguição às mulheres acusadas de praticar magia. Sob o pretexto de proteger a fé, o livro se tornou uma máquina de tortura em forma de palavras. Página após página, descrevia como identificar uma bruxa, os sinais de pacto com o demônio, as formas de interrogatório e as justificativas teológicas para a execução. O Maleus afirmava que o mal residia, sobretudo, nas mulheres, por serem, segundo os autores, mais suscetíveis à tentação. Essa ideologia, envolta em erudição teológica, deu base às caças às bruxas que varreram a Europa por mais de 2 séculos, resultando em milhares de mortes. Mesmo dentro da igreja, alguns padres o consideraram cruel demais. Outros, ao contrário, o chamaram de instrumento divino. O livro foi proibido, queimado e depois reimpresso inúmeras vezes, como se o próprio ato de destruí-lo o tornasse mais forte. Hoje, o Maleus Maleficarum é lido como um aviso sombrio, a prova de que a palavra pode matar tanto quanto a espada, quando escrita com convicção cega. Quinto, o Grimorium Verum. Entre todos os grimórios conhecidos, poucos carregam uma reputação tão sinistra quanto o Grimorium Verum, o Grimório da Verdade. Datado do século XVIII, ele afirma ter sido traduzido de manuscritos muito mais antigos, supostamente revelados ao rei de Nápoles por um espírito infernal. Ao contrário de outros livros que disfarçam seus rituais sob alegorias filosóficas, o Grimorium Verum é direto, quase brutal. Ele descreve nomes, selos e invocações de demônios, ensinando como pactuar com eles para obter riquezas, amores ou vinganças. Entre as entidades citadas estão Lucifuge, Hofocali, Beelzebut e Astaroth, figuras que, segundo o texto, podem ser dominadas por quem conhecer as palavras certas e tiver a coragem de pronunciá-las. Mas o perigo do livro não está apenas em seu conteúdo, e sim em sua aparente sinceridade. Ele não tenta convencer, apenas instrui, como um manual frio sobre o inferno. Por isso foi considerado um dos livros mais malditos da história da magia. Não porque fosse ficção, mas porque muitos acreditavam que não era. Copistas e colecionadores juravam que o simples ato de reproduzi-lo já atraía desgraças. E ainda assim, cópias continuavam surgindo, como se o livro tivesse vontade própria. O Grimorium Verum permanece como um espelho da tentação humana, a busca por poder, mesmo que custe a alma. Sexto, o Livro de São Cipriano. Nenhuma obra carrega tantas versões, lendas e medos quanto o Livro de São Cipriano, o Livro Preto. Seu nome ecoa em Portugal, Espanha e América Latina como sinônimo de feitiçaria, invocação e mistério. A história de sua origem mistura santidade e heresia. Segundo a lenda, São Cipriano teria sido um poderoso feiticeiro que se converteu ao cristianismo. Antes de morrer, teria compilado seus conhecimentos mágicos num volume secreto, um livro que traria orações, exorcismos, encantamentos e pactos. Com o tempo surgiram inúmeras versões, algumas com trechos bíblicos, outras com instruções para conjurar demônios, encontrar tesouros ou proteger-se de maldições. Em aldeias ibéricas e no interior do Brasil, o nome Cipriano ainda é pronunciado com respeito e medo. Há quem diga que o livro deve ser guardado embrulhado em pano preto e nunca aberto à meia-noite. Mas talvez o verdadeiro poder do livro de São Cipriano não esteja em seus feitiços, e sim naquilo que ele representa: a dualidade humana entre fé e superstição, entre o sagrado e o profano. Ele é um lembrete de que, em cada cultura, existe um livro que todos dizem conhecer,
mas ninguém admite ter lido. Sétimo, o Zohar. Entre os textos mais reverenciados e temidos do misticismo judaico está o Zohar, o Livro do Esplendor, escrito entre os séculos 13 e 14, atribuído ao rabino Shimon Bar Yochai, mas provavelmente compilado pelo cabalista espanhol Moisés de León. O Zohar é o coração da Cabala, o sistema esotérico que tenta compreender a estrutura secreta de Deus e do universo. O livro descreve a criação não como um ato único, mas como um movimento contínuo de energia divina, fragmentada em 10 emanações chamadas Sefirot. Cada uma delas representa um aspecto de Deus e juntas formam a árvore da vida, um mapa do cosmos e da alma humana. Mas o Zohar foi visto com desconfiança por séculos. Para os teólogos tradicionais, ele ousava demais ao tentar explicar o inexplicável, reduzindo o mistério divino a diagramas e códigos místicos. Para outros, continha poder demais, nomes sagrados, combinações de letras e fórmulas capazes de alterar a realidade. Durante muito tempo, o estudo do Zohar foi restrito apenas a homens judeus com mais de 40 anos, maduros o bastante para não enlouquecer diante de seu conteúdo. Hoje, é reconhecido como uma obra de profunda filosofia espiritual, mas sua aura de perigo permanece. Porque, em última instância, o Zohar não fala de Deus, fala da busca insaciável do homem por compreender o divino e de como esse desejo pode consumir quem o persegue. Oitavo, o Corpus Hermeticum. Séculos antes do cristianismo dominar o Ocidente, circulavam manuscritos atribuídos a uma figura quase mítica, Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Esses textos formam o Corpus Hermeticum, um conjunto de ensinamentos que combinam filosofia egípcia, astrologia, alquimia e misticismo grego. O Corpus ensina que o universo é um espelho. O que está acima é como o que está abaixo. Essa simples frase, assim em cima como embaixo, se tornaria o pilar de toda a tradição hermética e alquímica. Durante a Idade Média e o Renascimento, o Corpus Hermeticum foi considerado uma revelação sagrada anterior a Moisés. Filósofos como Marcílio Ficino e Giordano Bruno o traduziram e estudaram, acreditando que continha a sabedoria primordial de todas as religiões. Mas essa mesma visão, a de que o homem poderia compreender e igualar-se ao divino através do conhecimento, soava herética demais para Roma. Em 1600, Bruno foi queimado vivo e o Corpus Hermeticum entrou na lista de livros proibidos pela Inquisição. Hoje, estudiosos o veem como o nascimento do pensamento esotérico ocidental, a semente de onde brotaram a alquimia, a magia e até a ciência moderna. Mas permanece a advertência hermética. Conhecer o todo é tocar o fogo, e o fogo não distingue o sábio do tolo. Nono, as clavículas de Salomão. Poucos nomes carregam tanto peso místico quanto Salomão, o rei que, segundo as Escrituras, recebeu de Deus o dom da sabedoria. Disse que ele escreveu centenas de provérbios e cânticos, mas há quem acredite que também tenha escrito algo que jamais deveria ter sido revelado. As clavículas de Salomão, Clavículas Salomones. Esse grimório, que teria origem entre os séculos XIV e XV, é uma das obras mais conhecidas da tradição mágica ocidental. Ele ensina a invocar anjos e demônios, a confeccionar amuletos e pentáculos, a purificar instrumentos e a dominar as forças invisíveis do mundo. O texto apresenta Salomão como o mestre supremo da magia, capaz de submeter os espíritos ao seu comando por meio de um anel concedido por Deus. Durante séculos, reis e ocultistas acreditaram que suas chaves, as clavículas, eram fórmulas para abrir os portais do invisível. Mas o livro também impõe uma advertência clara. Apenas o puro de coração pode comandar o que está abaixo. Quem tenta fazê-lo por orgulho ou desejo, liberta o que não pode controlar. As clavículas de Salomão foram censuradas, perseguidas e escondidas, mas sobreviveram em centenas de cópias secretas. Porque no fim, o ser humano sempre quis o que Salomão teve: sabedoria suficiente para falar com os deuses e coragem para ouvir a resposta. Décimo, o Codex Gigas. Chamado de Codex Gigas, o Grande Livro, esta é talvez a obra mais misteriosa de toda a Idade Média, e o único livro que carrega em suas páginas o rosto do próprio demônio.
Medindo quase 1 metro de altura e pesando mais de 70 quilos, o Codex é o maior manuscrito medieval do mundo. Foi escrito no início do século XIII por um único homem, um monge enclausurado num mosteiro beneditino da atual República Tcheca. A lenda diz que esse monge havia quebrado seus votos e seria condenado a morrer emparedado vivo. Desesperado, fez um pacto, prometeu escrever, em uma única noite, um livro que conteria todo o conhecimento humano, das escrituras sagradas às ciências proibidas. Em troca, o demônio o ajudaria. Na manhã seguinte, o monge estava vivo, e diante dele, o livro. Suas páginas contêm a Bíblia, textos de medicina, exorcismos, orações e tratados mágicos, uma mistura improvável de luz e trevas. Mas o que mais impressiona é a ilustração no meio do manuscrito. Uma imagem gigantesca do diabo, com chifres, garras e língua vermelha, ocupando uma página inteira. O Codex Gigas sobreviveu a incêndios, guerras e séculos de censura. Quando os suecos o roubaram durante a Guerra dos 30 Anos, os soldados juraram ouvir vozes durante a travessia. Alguns diziam que o livro se movia sozinho à noite. Hoje ele repousa na Biblioteca Nacional de Estocolmo, protegido, digitalizado e ainda assim, cercado de superstição. Dizem que quem passa muito tempo lendo suas páginas começa a sonhar com o monge que o escreveu e que às vezes ele sorri. O preço do conhecimento: 10 livros, 10 portas. Cada um uma tentativa de tocar o que está além da razão. Seja Deus, o diabo ou o próprio abismo da mente humana. O Necronomicon prometeu poder, mas trouxe loucura. O Picatrix ensinou os astros, mas cobrou silêncio. O livro de Abramelin ofereceu o contato com o divino, mas exigiu isolamento e pureza quase impossíveis. O Maleus Maleficarum revelou o rosto do fanatismo, mostrando que o verdadeiro mal, às vezes, escreve com tinta sagrada. O Grimorium Verum falou de pactos e espelhos da alma. O livro de São Cipriano uniu fé e superstição em uma mesma chama. O Zohar tocou o nome de Deus e quase foi esquecido por ousar entender o mistério. O Corpus Hermeticum ensinou que o universo é reflexo, e o reflexo pode queimar. As clavículas de Salomão deram chaves, mas poucas mãos souberam usá-las. E o Codex Gigas nos lembrou que até o inferno tem caligrafia. Talvez seja essa a lição que todos compartilham, que o verdadeiro perigo nunca esteve nas páginas, mas em quem as lê. Porque cada livro proibido é, no fundo, um espelho, e cada leitor é uma vela acesa diante da escuridão. A igreja tentou apagá-los, os reinos os esconderam, os sábios os temeram, mas eles continuam aqui, sobrevivendo no rumor, no medo, na curiosidade. Enquanto houver alguém disposto a perguntar, e se for verdade, esses livros continuarão sendo abertos, mesmo que em segredo. Se você chegou até aqui, é porque também sente o chamado do mistério. E talvez compreenda que nem todo conhecimento precisa ser possuído, apenas respeitado. Curta este vídeo se essa viagem pelas sombras da história te fascinou. Deixe um comentário dizendo qual desses livros você teria coragem de ler, ou qual deles você jamais abriria. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui, a curiosidade é uma chama que nunca se apaga. No próximo vídeo, a história de Lúcifer. O verdadeiro significado do portador da luz. Antes de ser o inimigo, ele foi o símbolo da busca pela consciência. Descobriremos o que seu nome realmente esconde. Até lá, mantenha suas velas acesas. E lembre-se, algumas páginas nunca deveriam ser viradas à luz do dia. Eu sou o portador da luz. E este foi mais um passo em direção ao desconhecido.